Olá, eu sou a professora Priscila Neves, sou professora de Educação Infantil aqui no município do Rio de Janeiro. Atuo na educação infantil há mais de 10 anos. Eu estou ocupando o cargo de professora articuladora aqui no meu EDI, no Espaço de Desenvolvimento Infantil Ataúfo Alves, aqui na Nona CRE. E eu vim compartilhar um pouquinho com vocês toda a minha experiência avaliativa, como eu me constituí enquanto professora, que acredita numa avaliação da educação infantil processual, contínua e mediadora. Enquanto professora de educação infantil, tinha algo que me inquietava muito. Como acontecem os processos avaliativos na educação infantil? Como de fato eles devem acontecer? A gente sabe que existe uma linha tênue entre o ideal, o que é real, o que é possível fazer. E é nesse lugar que eu me constituí enquanto professora, pensando o que é possível fazer no cotidiano da educação infantil, no cotidiano da creche, no cotidiano do berçário. Então eu busquei me instrumentalizar, além da minha pesquisa, que é voltada para avaliação mediadora na educação infantil, e eu comecei a ver como que eu poderia fazer isso no dia a dia para que acontecesse de fato, né? E o que a gente se depara? Com a ausência muito grande de registros, no que nós chamamos de observáveis. O professor, quando ele é tomado pelas demandas do dia a dia, acaba deixando em segundo plano ou caindo no esquecimento o ato de registrar. E a gente acredita, confia que tudo vai ficar aqui na nossa memória. E não é assim. O primeiro passo para entender essa avaliação processual contínua na educação infantil é entender que precisa-se fazer registros do cotidiano, fazer registro desse dia a dia. E o lugar que eu falo com vocês é um lugar real de professora de educação infantil de EDI. Então, o que é possível fazer? Anotações. Comecem a fazer anotações. Anotações que não serão as mais perfeitas, mas que serão o seu lugar de registrar esse cotidiano. É importante você produzir o que a gente chama de observáveis, que são materiais que depois você revisita para pensar esse processo avaliativo das crianças, acompanhar esse desenvolvimento e as individualidades de cada criança. Então, um caderno de registro, um diário de bordo. Eu fazia muito uso, né, diante da realidade, da demanda de tantos bebês e, por vezes, poucos profissionais na sala, eu fazia muito uso do meu próprio celular. E fazia os registros ali, gravava áudio e ele já transcrevia a minha fala da criança, então eu já sabia, eu conseguia organizar esses observáveis que também podem ser em vídeos, também podem ser em fotos. É preciso que você organize esses observáveis também com uma certa frequência, para que você não perca essas anotações. Outro instrumento também muito importante nessa organização são as pautas de observação, que a partir do seu planejamento você cria uma pauta de observação, que é o que eu vou observar durante essa proposta, durante essa experiência com o meu grupo. O que eu quero observar? Eu vou observar quantas crianças. Outro erro muito comum na avaliação é a gente achar que consegue observar todos ao mesmo tempo. E isso é um grande erro. Nós não conseguimos, né? São muitas crianças, são muitas situações, muitas demandas que acontecem ao mesmo tempo, muitos imprevistos. A sala de aula é muito viva. Então, você não consegue observar tudo ao mesmo tempo. Então, o que você tem que pensar? O que eu vou observar? Começar a refinar o olhar e selecionar. Partindo desse lugar, a gente consegue construir relatórios mais potentes, pensar processos de aprendizagem, experiências que realmente sejam significativos, porque você está fazendo o acompanhamento de um processo de avaliação que é gradual e contínuo. Ele não termina e não começa na hora que você senta para escrever os relatórios. E aí os relatórios, eles deixam de ser superficiais, deixam de ser aquele relatório copia e cola, e passa a ser um relatório que de fato traduz o desenvolvimento da criança, que de fato traduz as cenas do cotidiano, que traduz as experiências e as individualidades. E agora, enquanto professora articuladora, estou buscando desenvolver com o meu grupo de professores
essas reflexões sobre uma avaliação mediadora, uma avaliação respeitosa e processual na educação infantil. Trazendo textos, momentos de reflexão, discussões, pensando a escrita desses relatórios, né, como pode ser melhorada, em técnicas de escrita, além de incentivar os registros cotidianos, porque eles são importantes para a construção dessa avaliação bem feita. Espero que a minha fala tenha te alcançado de alguma forma, pensando que é possível, diante dessa nossa realidade, realizar uma avaliação mediadora, contínua e processual, de forma respeitosa com as crianças, de forma qualitativa e principalmente, sendo você, professor, um professor autor, que busca ter as suas anotações, busca ser um professor pesquisador, investigador. A gente precisa fomentar isso enquanto profissionais, de que nós somos pesquisadores, que nós somos professores autores da nossa própria escrita, autores das nossas próprias escolhas. E deixo aqui um convite para a gente continuar as nossas discussões lá no meu perfil do Instagram. Beijos, tchau, tchau!